Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 23 de abril, estamos aqui para meditarmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia, que hoje se encontra em João, capítulo 6, versículos 52 ao 59, que diz assim: Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos ainda no capítulo 6 do Evangelho de João, que fala sobre o discurso de Jesus sobre o pão do céu, o pão da vida, o pão que comunica a vida eterna. Jesus já falou que a sua carne é comida, seu sangue é bebida. Só que diante do discurso de Jesus, das palavras de Jesus, os judeus começaram a se perguntar: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Era o grande questionamento dos judeus e depois dos próprios discípulos de Jesus. Vamos ver isso no Evangelho de amanhã. Porque o Evangelho de amanhã vai dizer que os próprios discípulos de Jesus deixaram de andar com ele, porque não acreditaram na palavra de Jesus. Meu povo, como a história se repete, não é? Quantas pessoas que ainda hoje têm o mesmo questionamento, falam a mesma coisa. Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Isso é inconcebível. Não pode. Quantas são as denominações cristãs, por exemplo, que não creem na Eucaristia? Ah, padre, mas eles têm a Santa Ceia. Não é Jesus. Lá sim eles têm pão. Lá sim eles têm vinho ou suco de uva. Aqui não. A Igreja Católica é a única igreja que tem a presença real de Jesus na Eucaristia. E é Jesus hoje que está nos dizendo aqui. É Jesus que está nos dizendo hoje aqui. Porque a minha carne é verdadeira comida, meu sangue, verdadeira bebida. É Jesus que está dizendo. Existe um pecado muito grande que é de colocar palavras na boca de Jesus. Não, Jesus disse que simboliza. Não, é um faz de conta. Não, é um símbolo. Não. Isso é um pecado horrível. Querer colocar na boca de Jesus o que ele não disse. Querer colocar na boca de Jesus palavra que ele não falou, que ele não proferiu. O que Jesus disse foi: minha carne é verdadeira comida, meu sangue verdadeira bebida. O que Jesus disse, como os evangelhos sinóticos vão narrar, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, tomai e comei, tomai e bebei. Estas são palavras de Jesus. E eu digo para você, querido irmão, querida irmã, que quando não se acredita na Eucaristia, e é muito importante que se diga isso, que você compreenda isso, quando não se crê na Eucaristia, não é na palavra da igreja que você deixa de acreditar. Não é.
é na palavra de Jesus. Isso é muito sério. Repito para você, quando não se crê na Eucaristia, não é na palavra da igreja que você não acredita. Sim, a igreja professa essa fé e diz que a Eucaristia é Jesus. Mas a igreja repete as palavras de Jesus. Quando alguém diz, eu não creio na igreja católica, eu não creio que na Eucaristia, eu não creio que a Eucaristia é a presença de Jesus, não é na palavra da igreja que a pessoa crê ou não crê. É na palavra de Jesus que ela não acredita. Isso é muito sério, meu povo. Isso é muito sério. Se você é uma pessoa que não crê na Eucaristia como presença real de Jesus, não é na palavra da igreja que você não crê. É na palavra de Jesus, porque foi Ele que disse. Mas tem outros detalhes no Evangelho de hoje que nós podemos também ressaltar aqui, né? Jesus ainda vai dizer, quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Por isso que um dos nomes da Eucaristia é comunhão. Por que comunhão? Porque isso acontece. Olha o que Jesus está dizendo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim. Se cria um vínculo com Jesus, se cria uma intimidade, um elo, uma comunhão de vida. Por isso, comunhão, um dos nomes desse Santíssimo Sacramento. Comunhão. E depois, outro detalhe interessante é quando Jesus vai dizer assim, como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. E aqui é outro detalhe muito importante que nós devemos compreender. Aquele que comunga recebe uma missão. Qual missão? De ser como Jesus. De viver a vida de Cristo. Por isso o nome cristão. Outro Cristo. É muito sério o que Jesus está dizendo. A gente não vai para a missa, comunga, depois vai para casa e pronto, acabou-se. Não. De forma alguma. Quando a gente comunga, a gente está recebendo a vida de Jesus Cristo para vivermos e testemunharmos para o mundo. Nós assumimos a vida de Jesus em nós e vivemos por causa dele. É o que ele está dizendo aqui. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Então você que comunga, você não deve viver de qualquer jeito. Quem comunga deve viver por causa de Jesus. Isso é muito sério, meu povo. Isso é muito sério. E somente assim é que nós receberemos em herança a vida eterna. O Evangelho termina Jesus dizendo, aquele que come este pão viverá para sempre. Então viver para sempre, somente comungar e voltar para casa e está tudo resolvido? Não. É comungar para assumir a vida de Jesus. A vida na graça, a vida de comunhão com Ele. É viver por causa dele. É viver por Cristo, com Cristo e em Cristo. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.